Insepa era uma empresa, sempre foi uma empresa de ponta. Na época, principalmente a questão dos revestimentos, dos azulejos decorados, a Insepa era reconhecida como a melhor, né? A principal e identificada com isso. Isso gerava um valor ao produto muito grande. Em 1990 eu trabalhei no equipamento ali. Vinha as caixas para as Coreias, né? Naquele tempo dizia que era empaiado as caixas, uma paia. Tinha um pazinho, socar a paia, porque daí tem que fechar as caixas, grampeadeira, grampear, para depois aí o amigo lá para empiar nos paletes, né? Encaixar lá, nos paletes ali, né? Eles trocavam, era uma hora de cada. Uma hora eu empaiava aqui, uma hora eu empiar lá, porque era corrida, né? Encaixar todos os produtos, A, B e C, né? Pegar tudo certo nos paletes, né? E antigamente, no tempo atrás, a gente escuta os pais, os amigos falando que quem trabalhasse na Insepa chegasse com a roupa ou falasse, tinha crédito. Porque trabalhar na Insepa era uma empresa de nome. Na realidade, eu acabei chegando ali de um jeito sui generis, vamos dizer assim. Eu sou formado em Educação Física, eu fui lá fazer a entrevista. E coincidentemente a pessoa que foi fazer a entrevista era o Caron, ele me conhecia, eu jogava bola com ele e também eu tinha dado aula para a filha dele. Né? E depois de muitos anos ele me contou, Marcelo, sabe por que eu contratei você? Além de gostar de você, da entrevista, claro, né? Eu perguntei para minha filha em casa como é que você tinha sido como professor. E ela falou, me elogiou e tal. Ali ele decidiu, né? Não, claro que eu também tinha minhas qualidades, mas a filha dele deu um toque para ele positivo, então não deixa de ser um reconhecimento. E eu lembro que eu fui fazer entrevista em Campo Largo, não com o Caron, mas daí sim com o RH, e tinha um livro que contava a história da Insepa na mesa. Não sei se ele foi deixado ali de propósito ou foi uma coincidência, né? E aí antes da entrevista eu fiz algumas leituras e eu tenho na minha cabeça até hoje gravado, né, que algumas coisas que a pessoa me perguntou, eu respondi o que estava naquele livro ali, né. Aí eu entrei na área comercial como trainee de vendas. Na época, por coincidência, eu, o Bruno e o Voaden fizemos a integração no mesmo dia, eu lembro disso até hoje, né, foi uma coincidência muito grande. E ficamos aí por longos, mais de 30 anos trabalhando junto e convivendo. Na década de 90, a Insepa construiu a fábrica de São Mateus do Sul, então a produção de piso também deu um salto com os pisos puro grés, que depois deram origem aos grés porcelanato. E o Valentino ainda continuou uma parceria forte com a Insepa até o final de 1990. Mas aí outros produtos foram ganhando importância dentro da marca. Produtos que tinham bastante importância, né, eram as faixas universais, as faixas com encaixe, né, elas compunham, né, com revestimentos cerâmicos, né, as paredes da casa dos brasileiros, mas um fato que é bem significativo da época é que o piso ele passou a ser usado na casa toda. Então, um produto que até então, por mais luxuoso que fosse, ele estava restrito ao banheiro da suíte ou ao lavabo, agora ele passa a ser usado na casa inteira. Então, são produtos que vão na sala, no quarto, além dos banheiros e cozinhas. Quando comecei a Insepa, os pisos eram menores, né? Depois, com o tempo foi passando, agora são maiores os pisos, né? Piso maior mudou, que até tenho ali, né? Antes de eu sair, eu estava saindo da Insepa, eu comprei esse piso, né? Não sei se é 30 por 30, né? Não lembro, mas foi esse que eu, né? Que a carga pesada, que é um piso que pode passar caminhão em cima que não... E daí a gente ficou para fazer o acabamento da casa e a gente foi terminando aos poucos o acabamento, né? E daí o meu pai colocou ali e eu, né, gostava de azul, né? E é um piso também, como ele falou, de carga pesada. Você vê que eu já moro ali nessa casa há 23 anos e o piso está ali intacto.
de boa qualidade, dá para dançar um forrozão ali em cima. E eu não tenho coragem de trocar aquele piso. Aí, na época, o fax era uma novidade. Cada filial tinha um fax, mas era um fax, não era um fax comercial, tinha uma característica mais residencial. Ele era lento. E o engraçado é que nós tínhamos, acho que, 7 filiais. E no final do mês, no departamento de comercial, tinha um fax. E o fax fervia. Ficava ligado o dia inteiro, mas o dia inteiro, assim, saindo papel de fax, né? Então era divertido. Aí, durante o mês, às vezes, quem tinha mais urgência também de um pedido, que era uma coisa urgente, passava ao telex. Telex, não sei se os mais antigos devem lembrar, era uma máquina de escrever que mandava uma mensagem por uma fita. E também você recebia também, você podia gravar na fita, ou se a pessoa datilografasse lá, chegava no destino final como se fosse um telegrama digitado, assim. Então se passava também, só que daí isso dava mais trabalho. E o clima era muito bom. Os gerentes da época, o João, o Marinelli, o Borges, o Valmir, o Bruno, né? E existiam algumas brincadeiras entre a gente, né? Entre elas, esse papelzinho, essa fita que eu falei para você do fax, né? Do fax não, do telex. Então, quando vinha gravado, ele gravava uma fita e fazia os furinhos nessa fita. E aí a gente guardava esses papelzinhos furados, assim, guardava e fazia algumas brincadeiras. Entre elas, a gente colocava, tinha uma brincadeira que quando o gerente viajava, a gente tinha esse papelzinho acumulado, colocava isso dentro do ar-condicionado. Aí quando ele chegava, ele ligava, aquilo parecia neve, né? E aí o cara, pô, sacanagem e tal. Teve uma ocasião, você vê, a gente falava o nome dos gerentes, né? João, Marinelli, Valmir, Bruno. Mas o nosso diretor comercial, o seu Chagas, era uma pessoa assim, muito bem conceituado e muito enérgico. E não era assim de muita brincadeira. Então, tanto que a gente chamava ele de Senhor Chagas. E numa dessas situações, eu lembro disso até hoje. O Marinelli estava viajando e a gente colocou um monte desse papelzinho no ar-condicionado dele. E era de tarde, a gente tinha almoçado, estava trabalhando, assim, chegou o Marinelli, abriu a sala dele, pôs as coisas, em seguida o seu Chagas chegou. E o Marinelli levantou da cadeira e fechou a porta e ficou com o seu Chagas fechado na porta, levantou, né, e já ligou o ar-condicionado e sentou. Cara, todo mundo baixou a cabeça e só esperou acontecer, né, aquela neve. Eu lembro do seu Chagas fazer assim, ó. O que está acontecendo, né? O Marinelli levantou rápido, fechou, olhou para a gente, que já sabia, né? Porque a gente fazia isso, ele também fazia. E foi uma coisa que a gente não esperava que fosse acontecer. Então, essa era uma das brincadeiras que a gente fazia, era um clima bem... A gente também fazia time de futebol da área comercial, né? A gente chamava o time de futebol de preço médio. Né? Que preço médio é uma coisa que sempre na empresa foi e é muito importante. Ele não ganhava muito, né? Porque tinha muito gerente, então o pessoal, um queria mandar mais que o outro e normalmente empatava ou perdia, ganhava pouco. Então, a Insepa tem vários painéis distribuídos pela cidade de Curitiba do Poti. Então, dentre eles, tem um dentro na portaria da Insepa. Então, como funcionava? Tinha uma pessoa que tem autorização da família, e essa pessoa pegava e levava para mim. Levava um cartão, né, uma cartolina, um desenho feito, pintado na mão, e a gente desenvolvia. A gente fazia o desenho no tamanho que deveria ser. Então, o meu desenhista fazia todos os contornos, né? E a gente pegava o contorno desses desenhos e entregava para uma pessoa que fazia a pintura para ele, entende? Então, a gente pegava, fornecia as tintas, desenvolvia as tintas que eram necessárias para aqueles painéis, entregava para essa pessoa pintava e depois levava para a Insepa para fazer a queima desses painéis. Então, praticamente todos esses painéis,
eles passaram por dentro da Insepa, de uma maneira ou de outra, no desenvolvimento do desenho, principalmente, né? E no desenvolvimento das cores, né? E a queima também do produto final, né? Então era mais ou menos assim que funcionava. Então eu tenho vários painéis aqui no aeroporto, tem um bastante bacana que conta a história da aviação, tem o da Insepa, tem vários painéis aí. Quando eu entrei na Insepa, nós pegamos ainda um finzinho da década que tinha a linha Valentino, que tinha bastante produtos com aquela assinatura, né? Também nós vendíamos os metais, que também tinha aquela grife Valentino, né? E que era muito procurado por causa dos banheiros de novela, né? Bom dia. Tem banheiro de novela? Temos. Tá vendo? Insepa, o verdadeiro banheiro de novela, totalmente integrado, revestimentos, louças e metais. Isso é que é banheiro de novela. Edson Sampaio. Meu príncipe. Insepa, os verdadeiros banheiros de novela. Essa foi uma década muito bacana. A Insepa mostrou o seu valor na época, mostrando esses produtos que eram diferenciais mesmo, sabe? Quando eu completei os 20 anos, eu ganhei aquele broche lá da Insepa, né? Dourada, de ouro, né? De ouro mesmo. De ouro, de ouro da Insepa. E a alegria minha. E nesse tempo que ele trabalhou lá, ele fala muito, ele comenta muito, e ele guardou todas as lembrancinhas que eram dadas para os trabalhadores. Era azulejo, que eles comemoravam, davam para os funcionários, camiseta, e ele tem isso guardado. Também uma coisa que nós gostava muito, que é legal relembrar, era um jornalzinho que a Insepa fazia, onde vinha receita, vinha brincadeira, vinha foto, era muito interessante. Eu não tô lembrada se era por mês ou se era semestral, mas esse jornalzinho vinha, e era muito legal. Até hoje, se eu pudesse trabalhar, eu estava trabalhando lá, só que hoje já não posso mais, né? Eu também saí com amor lá dentro, sofrendo, chamava atenção, mas não ligava. Trabalhava, cuidava do meu serviço, não ia em conversa dos outros, não. Saindo daquele excesso dos anos 80 e caindo no ano 90, mais simples, né, com menos elementos, porém eu ainda trago algumas coisas dos anos 80. Eu tenho um sofá, né, aqueles sofás grandes com encostos altos, cor mostarda, vermelho, aquelas estantes grandes de madeira cheia de livros e objetos. Então, acho que o ponto fundamental da década de 90 é justamente isso. A Insepa, ela saiu dos espaços menos nobres e passou para a casa toda. Então, eu deixei de ser um produto específico para piso, ou para parede. Eu posso ter o mesmo produto no piso, na parede. E agora eu sou encontrado em todos os ambientes da casa. Nos últimos anos, e a gente tem se identificado como essa empresa, tanto com a compactadora agora, com essa mais nova compactadora, com a DDG, né? E isso sempre notabilizou a Insepa, a Roca, como uma empresa que traz tendência para o mercado, né? E nós, da área comercial, sempre somos os portadores disso, né? Então, para nós, isso é uma coisa muito gratificante. Por quê? Porque você se sente parte desse processo, né? Quando você vê um conceito se introduzir no mercado, um conceito novo, um formato novo, uma decoração nova, né? É quase como se você fosse um filho seu, né? Então você vendo aquilo ali frutificar, e muitas vezes você começou com dificuldade, às vezes o cliente fala, isso não vai dar certo, depois você faz uma exposição, você faz um treinamento, você explica, você vê as melhorias, os benefícios que isso traz, e você vê, eu quando entrei há 33 anos atrás, era o 15 por 25, né? Um 33 por 33 o piso. Hoje a gente está falando de formatos 1,20 por 1,20, 1 por 2, 1,20 por 2,50. A gente levava o produto embaixo do braço, né? Você podia carregar várias amostras. Hoje,
É essa a evolução, né? Então, você fica feliz por fazer parte desse processo de evolução. E isso, você também evolui, né? Então, eu acho que a Insepa evoluiu muito, sim. Antigamente fazia os azulejos só para banheiros. Hoje ela investiu muito. Hoje tem os porcelanatos para casa, para sala, para cozinhas. Tanto que a minha casa é toda decorada ali, com um piso de carga pesada, de excelente qualidade, um brilho essencial. E eu acho que ela evoluiu bastante e ela tem só a crescer.